Olá meus caros, aqui é o Corvo. Antologias, de modo geral, nunca foram muito populares entre os cinéfilos por razões compreensíveis. O trabalho com várias histórias ou segmentos dentro de uma mesma obra, na maioria das vezes, costuma sofrer devido ao nível diferente entre roteiros, direção, produção, elenco e atuação. Sem falar no fato de alguns segmentos, previsivelmente, acabarem por não fluir naturalmente dentro do conceito ou proposta antológica, isso quando existe realmente uma pré-definição. Por mais que a intenção e dedicação sejam altas por parte dos envolvidos, construir boas antologias é complicado. Algo que observamos na própria literatura, imagine então no formato cinematográfico. Por tudo isso, acho de bom tom valorizar e aclamar devidamente os diretores e produtores que fabricaram antologias históricas e influentes no cinema. Dos inúmeros títulos que podemos encontrar, existem alguns poucos cujo impacto foi tão profundo, de médio a longo prazo, extrapolando inclusive a sétima arte. Caso de I Trevolti della Paura, filme italiano do eterno Mario Bava, cujo título internacional e mais conhecido é Black Sabbath. Muito diferente, se nota, já que em tradução livre, o original significa as três faces do medo, e não do terror, como vemos na versão brasileira. Mas tal diferença se explica por este filme ser outra contribuição entre Bava e American International Pictures, deveras satisfeita com o impacto gerado pelo também clássico e imperdível Black Sunday, de 1960, estrelado pela musa do horror Barbara Steele. A proximidade nominal entre os títulos foi uma estratégia da empresa para atrair a atenção dos apreciadores do filme anterior, o que acabou não surtindo o efeito esperado em Black Sabbath, que se trata de um cult classic. Na época do lançamento, este foi fracasso de bilheteria e só ganhou o status de masterpiece a posteriori. Dividido em 3 histórias curtas, de conteúdo original ou adaptado da literatura, a decisão por diferentes segmentos foi a princípio de motivação exclusivamente econômica. Mesmo com o sucesso prévio de Black Sunday, a torneira não foi aberta para que Bava e os demais profissionais pudessem gastar o quanto fosse necessário. A ordem do dia era evitar elencos caros, sem falar que o formato de história curta demandaria igualmente menos tempo de filmagens e, consequentemente, menor remuneração. A única grande estrela presente na obra é o majestoso Boris Karloff, conhecido por encarnar o monstro Frankenstein nos clássicos da Universal Pictures, na década de 1930. Karloff aqui interpreta Gorka, na segunda história chamada O Vurdulak, por sinal, a única vez em toda a sua carreira que ele foi um vampiro. Dito isso, o restante do elenco, que conta ainda com o ótimo Mark Damon, de House of Usher, não deixa nada a desejar, mesmo sendo relativamente barato para os padrões da época. Sua atuação nas demais histórias, O Telefone e A Gota d'Água, foi muito consistente. Por sinal, a beleza das atrizes europeias, neste caso italianas e francesas, foi perfeitamente assegurada. O ouvinte pode questionar como Boris Karloff, uma verdadeira lenda, acabou participando de Black Sabbath, já que seu salário não era tão módico assim. A razão para tal foi um contrato que ele tinha com a American International Pictures, que o condicionava a trabalhar em mais uma das produções da empresa. Na altura, ele havia terminado de atuar em outro clássico do gênero sob a distribuição da American International Pictures, o filme The Raven, dirigido por Roger Corman e com Vincent Price no elenco. Interessante notar que o que nasceu como obrigação acabou se tornando uma experiência gratificante para Karloff, por mais que seu trabalho tenha sido sacrificante em virtude de uma pneumonia que contraiu. No fim da produção, o ator dependia de tanques de oxigênio para respirar. De certo modo, é crível dizermos que o Gorka de Karloff não apenas parecia doente em virtude da maquiagem, mas também pelo fato do ator estar doente. De qualquer modo, mesmo moribundo, Karloff se divertiu
ficando desapontado quando algumas cenas adicionais foram retiradas pela American International Pictures do corte final por serem consideradas desnecessárias. Karloff mencionou que algumas introduções a segmentos, claramente não utilizadas, foram as mais divertidas que ele fez em um set de filmagens. Trabalhar com Bava o deixou tão satisfeito que recomendou o diretor para outras lendas como Christopher Lee e Vincent Price, que trabalhariam futuramente com ele nos filmes The Whip and the Body e Dr. Goldfoot and the Girl Bombs, respectivamente. Creio não ser exagero algum apontar Black Sabbath como uma das antologias de horror mais influentes e historicamente relevantes de todos os tempos. O segmento O Telefone foi nada mais nada menos o primeiro thriller italiano a ser filmado em cores, além do fato de ser o primeiro esboço de Bava para o que chamamos de giallo, um subgênero do horror e suspense que no cinema, inegavelmente ele é o pai, a referência à morte de muitos diretores posteriores, a exemplo de Dario Argento. A primeira aventura de Dario no giallo, o ótimo The Bird with the Crystal Plumage, não existiria sem as contribuições de Bava. Mas falando de outro diretor mais contemporâneo e profundamente inspirado por Black Sabbath, há Quentin Tarantino, que cita o filme não apenas como uma de suas maiores influências, mas também como fonte de inspiração para um de seus melhores filmes, Pulp Fiction, escrito em parceria com Roger Avary. Por fim, temos também o quarteto musical britânico que foi o berço do heavy metal, ou seja, a banda Black Sabbath. Originalmente, eles se chamavam Earth, e em 1969 estavam tocando em um pequeno clube de Birmingham, na Inglaterra. Do outro lado da rua funcionava um cinema e não demorou muito para notarem que havia mais pessoas na fila para assistir o filme do que na fila para ouvir a banda. Os membros, especialmente Geezer, ficaram impressionados não apenas com o filme, mas com o conceito de histórias de horror segmentadas. O título, obviamente, inspirou o guitarrista Tony Iommi a criar o riff poderoso e macabro da faixa Black Sabbath, que também seria adotado como o novo e definitivo nome da banda. O resto, como dizem, é história. Os créditos do roteiro foram divididos entre Mario Bava, Alberto Bevilacqua e Marcello Fondato. Bevilacqua, em entrevista, contou que Bava desejava uma pluralidade histórica, um tipo de diversidade que pudesse demonstrar pessoas sendo aterrorizadas em diferentes épocas. O passo seguinte foi consultar obras que servissem a este propósito, algo aprovado pela American International Pictures com a condição de que as fontes fossem de domínio público, de modo a evitar custos adicionais. O telefone é o segmento mais contemporâneo, onde Bava investe em um tipo de cenário e figurino extravagante, mas ao mesmo tempo sexy e elegante. Com a ajuda da lente e do uso abrangente de cores e texturas, o diretor estava criando aqui a sua marca registrada, presente na maioria dos filmes subsequentes. O modo como trabalhava cores, sons e o constante estímulo de nossa visão, tato e audição é fora de série, a ponto de continuar encantando e inspirando as gerações seguintes. É uma visão artística muito agradável e sedutora, inquebrável mesmo em filmes de natureza violenta e macabra como Black Sabbath. Uma visão que infelizmente se tornou escassa e rara em diretores mais novos formados nas últimas décadas, salvo algumas exceções. No que diz respeito a ser no cinema a fonte do que chamamos de giallo, a intenção de Bava era tornar O Telefone uma película análoga ao estilo visual das capas literárias italianas de suspense e romance policial, que começaram a ser publicadas no final da década de 1920. Objetivo alcançado aqui com sobras. Algumas das peças do cenário de O Telefone foram reutilizadas do filme The Girl Who Knew Too Much, outro bom título produzido no ano anterior e lançado também em 1963. Os créditos do segmento apontam F. G. Snyder como inspiração, que contém elementos sutis de lesbianismo e prostituição que foram censurados na edição americana do filme. A propósito, isto me faz abrir parênteses importantes para enfatizar que o ouvinte deve assistir a qualquer custo a versão italiana de Black Sabbath. É nesta que reside a verdadeira visão de Bava.
Os italianos naquela época produziam filmes de horror para o público adulto, ao contrário do mercado americano que tinha como público-alvo pessoas mais jovens. Isso acarretou na mutilação e censura de muitos filmes europeus nos Estados Unidos. Como irão perceber em Black Sabbath, a retratação do horror e do sexo no velho continente era mais macabra e atenuada, com potencial de chocar em níveis inimagináveis os mais puritanos e conservadores do outro lado do oceano. Embora Black Sabbath nem seja um filme tão pesado ou indecente, a American International Pictures retirou todas as referências ao lesbianismo e prostituição da história de Rose e Mary por puro moralismo. Sem falar que, de modo geral, ou seja, nas 3 histórias apresentadas, o caráter visual do filme ficou muito empobrecido na versão americana. No original, Bava supervisionou o tratamento de imagem, dando ênfase na temperatura das cores e na iluminação, o que desapareceu completamente na versão tratada nos Estados Unidos, destruindo completamente o que visualmente é sensual e encantador neste filme, ou macabramente aterrorizante, como acontece no segmento A Gota d'Água. Adicionalmente, os americanos também substituíram a trilha sonora de Roberto Nicolosi por outra de Les Baxter, que soa inapropriada, fora de lugar. Sendo assim, reforço mais uma vez que a única versão digna de contemplação é a italiana. O segundo segmento, o Vurdalak, é uma adaptação do conto A Família Vurdalak, do russo Alexei Tolstói. Naturalmente, esta é a história mais conhecida da obra e que, devido à participação de Boris Karloff e Mark Damon, tornou Black Sabbath um filme mais conhecido também. Pessoalmente, este é meu segmento menos favorito em virtude das muitas liberdades criativas de Bava, que alterou em demasia o comportamento e personalidade de Zdenka, a personagem mais marcante do conto. De todo modo, a atuação de Karloff, o cenário típico e representativamente satisfatório de um vilarejo do leste europeu, assim como o tom trágico do desfecho, me fazem considerar o Vurdalak uma adaptação digna, mas que poderia ter sido muito melhor. O espírito do texto original está presente e o elenco foi perfeitamente capaz de captá-lo, mas o tom trágico e a aura maligna na literatura são muito mais intensas, o que torna a leitura do conto indispensável. Por fim, a antologia é encerrada com A Gota d'Água, que honestamente continua me chocando quando tento me colocar no lugar de quem estava assistindo em 1963. A cabeça do fantasma, esculpida pelo pai de Mário, Eugênio Bava, tem uma face absurdamente medonha, o que é amplificado na genialidade de Mário ao usar luz, cores e escuridão. Eugênio também esculpiu a cabeça decepada do segmento O Vurdalak, mas é realmente aqui que ele se supera. A face criada, após vista, é simplesmente impossível de apagar da memória, inesquecível para os fãs de horror. Já a pauta ocultista, normalmente incômoda para os mais religiosos, foi apenas a cereja do bolo. A mágica reside no fato de conseguirmos ouvir cada ruído no cenário, o que o título do segmento já dava claros indícios de ser esta a intenção. É tudo simples e brilhante. Tais sons, que vão do gotejar aos miados de um gato, são a única companhia da protagonista após o delito que comete. E cada ruído, a partir daí, se torna um motivo de horror particular para ela quando se encontra sozinha em casa. Dos 3 segmentos, devido à fotografia e ao som ambiente, A Gota d'Água é definitivamente o meu favorito, embora eu jamais cansarei de admirar a beleza de Michel Mercier em O Telefone. O bom de uma antologia como Black Sabbath é que podemos ter ambas as coisas, imagens do paraíso e do mais profundo círculo do inferno, o mais sensual coexistindo com o mais tenebroso, uma forma simples de definir o trabalho de Bava a partir da década de 60. Os créditos iniciais de A Gota d'Água apontam Ivan Chekhov como o autor, o que posteriormente Bava assumiu para si. Nunca consegui encontrar muitas informações sobre Chekhov ou Snyder, o suposto autor de O Telefone, o que me leva a imaginar, embora seja incapaz de confirmar, que estes são nomes meramente fictícios. Entretanto, um crítico italiano chamado Antonio Bruscini apontou similaridades entre A Gota d'Água
e dali ter ali ter emeso, entre 3 e 3,5. Texto encontrado numa antologia literária chamada Storie de Fantasmi, Histórias de Fantasmas. Julian Granger, um historiador britânico, identificou Franco Lucentini como o autor da história. E bem, isso é tudo, meus caros. Nada mais a acrescentar, além do fato de ser sempre um prazer retornar ao horror à moda italiana. Salute Corvidi!